Jesus é o Filho unigênito de Deus e é também filho primogênito de José e Maria. Mas qual é a diferença entre primogênito e unigênito? Lição número 12: Criando filhos saudáveis. Aniversário de 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. É muito interessante essa dinâmica de crescer em sabedoria e em estatura. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. O Senhor deseja que todos nós cheguem ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo. A educação, ela vem do lar, não é a escola que educa. A pessoa vai para a escola para adquirir conhecimento, e aqui tanto no sentido material quanto espiritual. A educação, ela sempre vem de casa. É claro que a escola, a igreja ajuda, né, ou pode ajudar na educação, mas o papel principal vem dos pais. E a vontade do Senhor é que os pais eduquem seus filhos aonde? Na palavra. Quando nós vemos alguns exemplos e percebemos, né, que algumas pessoas, como Davi, por exemplo, ele falhou na criação de seus filhos. Eli da mesma maneira, também Samuel também errou na criação. Pois bem, quando os pais educam seus filhos, como diz lá em Provérbios 22:6, né, instrui o menino no caminho em que deva andar para que mais tarde não venha se desviar dele. É muito interessante que esse texto em si, ele fala no sentido da forma com que a pessoa anda no cotidiano. O caminho aqui a qual o texto se refere não é Cristo que é o caminho. É uma ideia de dia a dia. Por exemplo, digamos que você é um mecânico. Na medida que o seu filho vê você trabalhando como mecânica, você vai instruir ele na mecânica, então ele vai aprender um ofício. Esse aqui é a ideia do texto, instrui o menino no caminho. É aqui então da ideia de instrução, da ideia de educação. E isso que o Senhor requer dos pais, que os pais instruam os seus filhos na palavra. Instrui os seus filhos no caminho, que é Cristo, na palavra e também no cotidiano, no exemplo. Essa é a dinâmica para a educação dos filhos. E por que isso é importante? Porque hoje vemos que, principalmente a grande mídia, quer a qualquer custo ensinar coisas horríveis nas escolas públicas, né? Querem de qualquer maneira dar uma educação a favor da homossexualidade, por exemplo, da ideologia de gênero e coisas desta natureza que são contrárias à palavra do Senhor. Portanto, os pais devem instruir os seus filhos pela palavra. Introdução. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o filho primogênito de José e Maria. O que é o primogênito? O primogênito é aquele que é o mais velho, né? A primeira criança a nascer do casal, este é o primogênito. E o que é unigênito? Unigênito, como a Bíblia diz, né, que Deus deu seu filho unigênito. Unigênito quer dizer único no gênero. Isto quer dizer que nunca houve e nunca haverá outro Jesus. Por quê? Porque ele é único, não existe outro. E o Senhor, ele que veio do ventre de Maria, ele habitou entre nós, ele é o Verbo de Deus, ele estava lá no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Senhor Jesus estava ali presente. Quando o Senhor fez do homem a imagem segundo a sua semelhança, o Senhor Jesus também estava presente. Então Jesus sempre
existiu. Agora, a verdade é que em Maria, né, quando Maria concebeu e deu à luz a Jesus, ele veio para nós em forma de carne, né? Nós poderíamos tocá-lo, vê-lo, né? Como pessoa, né? Quem estava ali poderia. Hoje, claro, nós sentimos a presença do Senhor Jesus, mas naquela época, quando Jesus veio em carne, claro, as pessoas poderiam vê-lo como filho de José e Maria. Uma família normal, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, de raiz de José, ou melhor, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Cá para nós, é uma situação bem delicada para José, né? Estava ali noivo e a sua noiva agora vai ter um filho que antes de ter relações com ele, mas como é que vai ser esse negócio? Não, é o Espírito Santo, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Como é que é esse negócio? Imagina a cabeça de José. Imagina direitinho. É uma situação bem delicada, é verdade. Entretanto, José creu. Olha que interessante que Jesus ele tem 3 pais diferentes. Jesus ele é filho de Deus. Jesus é filho de José. E Jesus é filho de Davi. É muito interessante porque Jesus ele é filho de Davi, de Deus no sentido divino. É filho de José no sentido humano. E é filho de Jessé, filho de Davi no sentido, né? Não de Jessé, de Davi. Filho de Davi no sentido de realeza. Então o Senhor Jesus ele tem 3 pais, podemos assim dizer, né? Lembrando que José aqui no caso é filho adotivo. E Davi, no caso, seria um filho simbólico, um pai simbólico de Jesus, porque Jesus veio da linhagem de Davi. Pois bem, nós vemos que a questão da descendência, vemos também sobre a questão de José ser pai, né, nesse sentido de fora do casamento, que para a época seria um escândalo. Uma pessoa estar noiva e a sua noiva ficar grávida de um outro homem é um escândalo, né? Hoje já imagina naquela época, né? Entretanto aqui há a questão que faz toda a diferença. E qual é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo ali no caso não foi uma traição, não foi uma traição, foi na verdade uma dádiva, foi um presente que Deus deu a Maria e a José, né? Principalmente aqui no caso aqui mais de Maria, né? Que o anjo disse: o Senhor achou graça em ti. Então veja que no sentido geral nós temos aqui um milagre de Deus na vida de Maria, milagre este que veio até nós, né? Ele como Salvador do mundo, também somos salvos por ele. Então foi um milagre que aconteceu lá com Maria, né, e também com José, mas principalmente aqui no caso de Maria, né, aconteceu com Maria e chegou até nós. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. É muito estranho essa dinâmica, né? Que Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. É interessante que vemos que Jesus desde sempre foi rejeitado por uma classe ou por outra, mas o Senhor sempre foi rejeitado. E até hoje vemos Jesus sendo rejeitado por toda a humanidade e até em casos, né, específicos, né, até algumas igrejas também o rejeitam, né? Fala no nome dele, mas diz que Jesus não era isso tudo, né? Começam a falar coisas aleatórias que não cabe nem aqui porque realmente é desnecessário, porque nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Agora veja aqui a questão da rejeição. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, mas depois da sua ressurreição, eles creram, eles viram que realmente, verdadeiramente, Jesus era o Cristo. Mas se nós formos trazer aqui no sentido material do negócio, né, no sentido humano, realmente é um pouco difícil de crermos que o nosso irmão é o Salvador do mundo, é o Messias. Realmente, não é possível que Deus vai nos agraciar com
com tamanho presente. Talvez seja este o caso dos irmãos de Jesus, mas a verdade é que Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Então, muitas vezes, o que isso vai trazer para nós? Quantas vezes você está fazendo algo para a obra do Senhor e você é rejeitado pelas aquelas pessoas que deveriam apoiar? Quantas vezes, às vezes o pastor, o líder ou até mesmo um membro, né, está fazendo algo para a obra do Senhor, mas as pessoas que deveriam apoiá-lo, na verdade, rejeitam, né? Infelizmente, é algo que acontece conosco. Sinopse: Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. O modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Olha que interessante. José e Maria sabiam que Jesus era especial. Sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mais uma vez eu vou falar era porque estou falando do passado, né? É bom deixar sempre isso claro, né? Porque Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus, sendo o Filho de Deus, ele deveria, né, pelo menos aparentemente, ter todo o aparato que precisava, né? Ser cercado de todo amor, carinho, muito mais do que os demais, porque Jesus era especial. Mas não, José e Maria foram neutros. Eles educaram tanto Jesus quanto seus irmãos da mesma maneira. E isso traz uma lição muito importante para você que é pai, para você que é mãe. E isso é muito sério. Se Jesus, sendo Filho de Deus, teve a mesma criação dos seus irmãos, por que você quer dar uma criação melhor para um filho seu? Por que você faz acepção? Não, de maneira nenhuma. Você que é pai, você que é mãe, você precisa tratar igual. É muito possível e é muito provável que o pai e a mãe tenham realmente predileção por um dos filhos ou filhas. É muito natural, isso acontece muito. Mas o pai e o filho não pode deixar isso transparecer para os demais irmãos. Por quê? Porque vai criar um problema muito sério no seio da família. Porque vai criar ali contendas, invejas, porfias, dissensões, então, e até acusações. Então, é necessário, você que é mãe, você que é pai, ainda que você tenha a predileção por um dos seus filhos ou filha, é necessário que ninguém saiba disso além de você. Porque, mais uma vez, vai criar um grande problema. E, mais uma vez, você precisa criá-los igualmente. Não dá um tratamento especial a nenhum dos dois, ou dos três, ou seja lá quem for. Todos eles precisam ser criados da mesma maneira. Dá um exemplo mais claro. Se porventura você deu um presente, tu tem 2 filhos, se tu deu um presente para um, você precisa dar o presente para o outro. No sentido de, não no mesmo dia, né, mas no aniversário. Porque imagina que você deu um presente, vamos falar aqui de valor só para a gente ter uma noção. Você pegou ali um presente e deu um presente de R$2.000 para um filho, no aniversário dele. É justo, ele merece, é justo. Mas o outro que também merece, em vez de receber um presente de R$2.000, recebe um presente de R$200. Olha a diferença. Então fica notório que o outro é o preferido. Então isso não. Então se você deu um presente de R$2.000 para um, você também precisa dar um presente de R$2.000 a outro. E se você fez um alimento para um, você também precisa fazer para o outro. É claro, existe também essa questão da culinária, se ambos gostarem do mesmo prato, né? Que também há essas diferenças. Mas a verdade é que eles precisam ser criados da mesma forma. Se algum deles fez uma arte e merece tomar aquela surra, o outro também de igual forma. Se um merece um presente, o outro também precisa receber da mesma forma, ainda que ele não mereça por ser desobediente, mas você precisa tratá-lo de igual forma para que não haja assim ou piore a situação. A infância de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais.
Veja que aqui os pais deram ao Senhor Jesus os cuidados necessários, tanto no sentido da alimentação. Quantas vezes as pessoas hoje, conheço alguns pais, por exemplo, que alimentam seus filhos de qualquer maneira, com qualquer coisa, com qualquer alimento. Então a pessoa acaba ficando obesa, né? Acaba adquirindo com isso algumas enfermidades. E por quê? Por causa da má alimentação. É claro que uma vez ou outra você não há nenhum problema de fazer uma extravagância, né? Comer uma pizza, por exemplo, ou duas, né? Não há nenhum problema, mas quando a pessoa começa a comer pizza todos os dias, por exemplo, vai lhe causar um monte de situações de enfermidades. Por quê? Porque os pais não estão tendo cuidado com a alimentação dos filhos. Então veja que aqui os pais de Jesus tinham esse cuidado de alimentar Jesus exatamente como os outros meninos, né, de Israel, ter a mesma alimentação, para que não haja uma discrepância. Então é necessário este cuidado com a alimentação. Veja também com a proteção. É interessante até a ideia de proteger a Cristo, que é o Filho de Deus, não é uma ideia. Até a questão da alimentação, Jesus, que é o pão da vida, foi alimentado. Olha que interessante. Então a questão do Senhor Jesus ter também a proteção dos pais, ou seja, os pais precisam proteger seus filhos. A saúde mental e física. Há uma necessidade extraordinária nos dias atuais de os filhos estarem com a sua saúde mental em dia. Algumas crianças, por exemplo, se trancam lá no quarto e ficam nos celulares, nos tablets, nos computadores e passam horas, dias, né, madrugada a fio nessa questão de internet, por exemplo. Essa saúde mental não vai ficar muito boa, porque ele vai começar a precisar de algumas situações que vai causar nele uma saúde mental muito ruim. Vai perder o sono, por exemplo. Então a pessoa que não dorme começa a ficar ansioso, começa a ter crises de ansiedade e daí para uma depressão é um pulo. Então veja que aqui os pais de Jesus também tinham esse cuidado com a saúde mental e também física do Senhor Jesus. E também, principalmente ali, a vida espiritual que os pais davam também para o Senhor Jesus. Então veja que os pais aqui cuidavam de Jesus na sua infância. E não é diferente hoje. Você que é pai, você que é mãe, você precisa também ter estes cuidados com seus filhos. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Imagina lá um menino lá de 12 anos, adolescente de 12 anos, no meio dos doutores da lei, e eles ficavam surpresos, maravilhados com os ensinamentos de Jesus. Há algumas questões que nós vemos que Jesus ele crescia em estatura, claro, né, à medida que nós vamos crescendo quando somos meninos, né, meninas, vamos crescer, claro, de tamanho. Vamos crescer em estatura e em sabedoria. Agora olha que interessante, Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então o Senhor Jesus ele se aplicava ao saber, ao conhecer. Muitas pessoas hoje deixam de lado o conhecer, aqui, principalmente aqui na ideia da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão deixando de lado o conhecimento da palavra? É bem verdade, como eu tenho falado aqui em algumas ocasiões, em algumas oportunidades, que o conhecimento da palavra de Deus não tem nenhum valor se não vier acompanhado da comunhão com o Deus da palavra. Entretanto, não há como negar que nós devemos, como diz lá em Oséias, prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós devemos continuar prosseguindo, né, conhecendo o Senhor, procurando a cada dia mais ter o conhecimento bíblico, porque é através do conhecimento que nós somos libertos, porque conhecemos a palavra do Senhor, então nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então nós devemos crescer em sabedoria diante de Deus e também dos homens, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. A juventude de Jesus. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José
e exerceu até aos 30 anos, visto que José já havia morrido. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Jesus ele teve a sua responsabilidade. A juventude de Jesus, como foi dito aqui, não sabemos muita coisa. Entretanto, veja que como José morreu, é muito provável que Jesus tenha ali mantido a casa com a profissão de carpinteiro. Uma outra questão que traz aqui para nós, nesse sentido, é que nós devemos ensinar os nossos filhos, por exemplo, a ter a sua profissão. E aqui cabe o seguinte, é a profissão que ele quer exercer e não a profissão que eu quero que ele exerça. É ele que tem, é ela quem tem que decidir qual a profissão que ela quer, qual a profissão que ele quer. Então, os nossos filhos, né, é que eles escolhem e não nós, porque muitas vezes, e não são poucas vezes, as pessoas que tiveram, por exemplo, a vontade de ser advogado, por exemplo, mas não conseguiu, então quer que o seu filho, a sua filha seja advogado porque ele não conseguiu de maneira nenhuma. Quem vai decidir isso é ele, é ela. Se ela quiser, ele quiser ser advogado, ok. Se não, vai ser médico, vai ser astronauta, vai ser outra coisa. Então os pais devem obedecer não, né? Respeitar esta decisão dos filhos e não influenciá-los, né? Sinopse: a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. O tríplice desenvolvimento de Jesus. Jesus crescia em sabedoria. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Saber é diferente de conhecer. Há uma diferença bastante interessante, bastante significativa. Qual é? Conhecer é quando a pessoa conhece alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Você conhece uma receita de bolo, por exemplo, um bolo doce. Sabedoria é quando você usa esse conhecimento do bolo que você sabe fazer no momento exato. Quando uma pessoa tem fome, por exemplo, você vai lá e faz o bolo. Isso é sabedoria. É você aplicar o teu conhecimento numa determinada área num tempo oportuno. Agora, se você sabe fazer um bolo, muito bem, todo mundo está farto, ninguém aguenta comer uma migalha de nada. Você vai fazer o bolo para quê? Você não está sendo sábio, porque o bolo vai ficar lá, vai ficar rolando lá toda a vida e ninguém comerá. Por quê? Porque ninguém tem fome. Então você tem o conhecimento do bolo, mas você não teve sabedoria de aplicar esse conhecimento. Então conhecimento é conhecer algo, sabedoria é saber aplicar esse conhecimento no momento oportuno. E era isso exatamente que o Senhor Jesus fazia. Jesus fazia as coisas como devia fazer. Ele sabia, ele tinha a sabedoria, até porque ele é a sabedoria. Então, ele, apesar de ter tido uma vida muito simples, e aqui também cabe uma outra questão, né? Muitas pessoas hoje dizem que eu não cresci porque a minha vida foi simples, eu fui pobre, fui isso, fui aquilo. Bom, tem, por exemplo, o caso no Brasil, por exemplo, que é conhecido do Dr. Enéas Carneiro, que foi algumas vezes candidato à presidência da República. Ele veio do Acre, né, e era uma pessoa que tinha uma vida pobre, né, bem humilde, mas foi uma pessoa que se tornou extremamente sábia pelo seu conhecimento, procurou saber. Em outras palavras, o fato de alguém ter nascido num ambiente de pobreza, por exemplo, não é uma muleta de desculpa para não ter conhecimento. É claro que em alguns casos específicos pode ser que até tenha alguma relevância, realmente por uma situação específica. Um lugar no país, por exemplo, que não tem nenhuma escola, por exemplo, as pessoas não têm como
ir para uma escola, para se deslocar. Então, realmente, nesse caso específico, a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso a nada. Então, realmente, nesse caso específico, a pessoa vai ter realmente uma dificuldade. Mas, de maneira nenhuma, devemos colocar a questão da simplicidade nossa para a sabedoria. Há pessoas, por exemplo, que veio de lugar pobre, mas que se tornou extremamente sábio. Por quê? Porque teve interesse. Então, de maneira nenhuma, nós não devemos usar isso como desculpas. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu, seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Veja que aqui Jesus ele crescia, claro, é menino, vai crescendo hoje está com 5, amanhã está com 6 anos, depois está com 7, é natural que cresça. Agora veja que o desenvolvimento do Senhor Jesus, ele estava na questão da carpintaria, o que vem, claro, do seu pai José. Ou seja, o pai instruiu bem o menino no caminho que deve andar. Então Jesus não se desviou, continuou na carpintaria. E também a questão de que Jesus era uma pessoa de estatura mediana de qualquer judeu, então se Jesus aparecesse em algum lugar, pela altura de Jesus não se saberia quem era, porque tinha a mesma altura dos demais. E também tinha uma estatura, quer dizer, o seu corpo era normal e saudável. Esse normal e saudável nos traz justamente aquela ideia anterior de que os seus pais cuidavam bem da saúde do menino, da alimentação. Então, como se cuidava bem da alimentação, refletiu aqui no corpo, ou seja, Jesus não tinha algumas deficiências no seu corpo, né, de obesidade, por exemplo. Por quê? Porque a sua alimentação foi perfeita, foi adequada, os pais tiveram esse cuidado. Então, veja que aqui realmente tudo que os pais fizeram com Cristo refletiu na sua idade adulta. Ou seja, né, em outras palavras, nós devemos cuidar bem dos nossos filhos hoje para que no futuro ele assim tenha um corpo saudável, né, normal e saudável para a glória do nome do Senhor Jesus. Uma vez que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então como nós estamos saudáveis, nós estamos assim também glorificando o nome do Senhor com o nosso corpo. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? É interessante o pai procurando pelo filho e o filho falando de tratar dos negócios do pai. Mas que pai é esse? É o Pai Celestial. O Senhor Jesus ele tinha uma obediência extrema ao Senhor, a Deus, que é o seu Pai Celestial. Jesus, ele não deixava as coisas desta vida amarrá-lo, muito pelo contrário. Na primeira oportunidade, ele se desprendia daquilo que ele estava fazendo para fazer a vontade do Pai. Então veja que nessa situação que eles perderam Jesus no caminho, né? Olha que interessante Jesus perguntar: por que me procuravas? Não sabe que eu tenho que fazer esse negócio? Eu estou tratando das coisas do meu Pai. Não se assuste com o que eu estou fazendo, não. Então, o Senhor ele sempre crescia nessa questão da graça diante de Deus e dos homens. Então, vemos que muitas vezes nós parecemos que nós não temos consciência do que o Senhor Jesus nos chamou, mas Jesus tinha consciência de que para que é que ele veio. E nós também, da mesma forma, nós devemos ter certeza do nosso chamado, temos que ter realmente certeza daquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer e deixar tudo aquilo que nós estamos fazendo para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Lições importantes. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Como é
que Maria tratava seu filho, né? Agora ela vê em Cristo o seu Salvador. Então Maria, em primeiro lugar, ela guardava as coisas que Jesus ensinava no seu coração. Ou seja, ela guardava, ela não deixava aquilo transparecer para os seus demais irmãos, para que os irmãos de Jesus não viessem assim ter um ciúme, uma inveja, por exemplo. Então ela, com toda carinho e singeleza, ela guardava no seu coração, ou seja, ela era uma pessoa discreta, não se precipitava no falar. Quantas pessoas hoje, né, mães, se precipitam na hora de falar diante dos seus irmãos, diante dos seus filhos? Maria, além disso, ela era uma mulher equilibrada. E isto aqui é uma questão muito interessante para as mães. As mães precisam não demonstrar, e os pais também, né? Não demonstrar essa predileção por um dos filhos. Quando o filho fala algo, guarda no seu coração. Guarda aquilo no seu coração e não deixa transparecer aos demais. Guarda somente no seu coração. Mostra aí equilíbrio, né? Mostre que você tem aí um domínio próprio, né? Você está feliz com o fato do seu filho, a sua filha estar crescendo, mas você guarda no coração e não deixa transparecer para os demais. Sinopse: o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus, para com os homens. Conclusão: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. Isso aqui é importante, mais uma vez, tendo em José e em Maria a ideia, né, da família a qual o Senhor Jesus quer que nós sejamos, né, nossos pais, nós sejamos pais, né, os homens sejam pais como José e as mulheres sejam mães como Maria foi. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas, mas aqui vai a inversão, né? Os pais cuidavam de Jesus, agora Jesus ele tem respeito, né? Atenção, obediência aos seus pais, o que vai entrar naquela ideia de Êxodo capítulo 20, versículo 12, né? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Sim, o nosso lar precisa ter esse ambiente perfeito, tanto emocional como social e também principalmente o espiritual. Nós devemos ter no nosso lar este ambiente para o nome do Senhor ser glorificado e nossos filhos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 1 Pedro 3,18. E que nós venhamos assim ser exemplos para os nossos filhos. Revisando o conteúdo, número 1, José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. Número 2, Tiago, José e Judas. A respeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Número 4. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Número 5. Sabedoria, estatura e graça. Que nós venhamos a cada dia mais compreender que o Senhor Jesus quer que nós venhamos ser um exemplo. Eu disse 1 Pedro, é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como até o dia da eternidade. Acho que nós venhamos, assim, para a glória do nome do Senhor, criar os filhos saudáveis, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, moralmente, que nós venhamos ser exemplo para os nossos filhos, fazer com que eles tenham de fato uma vida saudável, tanto na parte espiritual quanto também na parte material. Que Deus em Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!